Evangelho de São João, capítulo 19. Evangelho de São João. Diz assim, versículo 19, falei, né? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou-lhe suas mãos e lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito. Aqueles a quem perdoaste os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverem, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estava ali outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus entrando, as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais o quê? Vida em seu nome. Glória a Deus por essa palavra, palavra de salvação, palavra abençoada. A palavra de Deus nunca foi quem prega, mas o que transforma a vida, corações, é a palavra de Deus. E aqui nesse texto, Jesus, após a morte, ele vem e parece para os seus discípulos. Voltando um pouquinho para trás, Jesus morre na sexta-feira, crucificado, morre. A sexta-feira, escurecendo, eles tiram o corpo, levam no sepulcro. E nesse inteirinho até domingo, os discípulos ficaram apavorados, ficaram com medo, porque houve sim, vamos falar assim, uma perseguição àqueles que criam em Jesus. E eles estavam trancados, escondidos, mas eles sabiam de algo que Jesus tinha falado para eles, que Jesus ia ressuscitar. Desde o início Jesus falava assim: eu vou morrer, mas vou o quê? Ressuscitar. Então eles sabiam. Então estavam esperando. E eles reunidos ali naquele momento, esperando ali, talvez a conversa: será que vai, será que não vai? O que vai acontecer? O que será de nós? Como vai ser a nossa fé? O que vamos fazer? O que não vamos fazer? Se você comparar lá em Lucas capítulo 24, diz que nesse mesmo dia, estava 2 discípulos indo de Jerusalém, indo para Emaús. Talvez Jerusalém estava complicado, talvez Jerusalém estava perigoso. Diz que eles estavam, 2 discípulos, indo para uma aldeia chamada Emaús. De repente apareceu uma pessoa do nada, um homem começou a caminhar com ele, com aqueles 2 discípulos, e começou a falar das Escrituras. E foi falando, e o coração deles ardia. Quando chegou no local que eles iam ficar, eles falaram: fica conosco, já é tarde. E a pessoa entrou com eles, e na hora do partir do pão, quando deu graça, eles perceberam que era o mestre.
E eles na hora falam assim, não é que é o Jesus mesmo? Lembra que a palavra dele ardia o nosso coração? A palavra dele. Se você pegar lá em Lucas, capítulo 24, 25, você vai ver lá 24, 23, 24, você vai ver que eles já voltam para Jerusalém, e vai, né, lá, e fala assim no capítulo 24, não precisa abrir, isso eu vou ler para vocês, no capítulo 24, no versículo 35, fala assim, e eles contaram o que lhe aconteceu no caminho, como eles foi conhecido no partir do pão. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Então volta no texto. Eles chegam do Emaús e falam lá, olha, nós vimos Jesus. Jesus no partir do pão conhecemos. O mesmo Jesus, naquele momento, apareceu, as portas fechadas, janela fechada, tudo trancado. De repente aparece Jesus e diz, paz seja convosco. Sou eu. Olha minhas mãos. Olha que sou eu. E Jesus fala. E a Bíblia nós lemos lá que tinha uma pessoa que não estava lá. Quem era? O Tomé. O Tomé não estava lá. Passando 8 dias. Quanto dia? Jesus vai aparecer. Sabe por que Jesus vai aparecer? Por causa de Tomé. Porque quando Jesus aparece, Marcelo, e Jesus fala ali, no outro culto, no outro dia, eles reunidos falam, Tomé, você perdeu a bênção. Quem não veio, perdeu a bênção. Você não veio, perdeu a bênção. Ele falou, que bênção? Jesus apareceu aqui. Ah, não acredito. Eu não acredito. Eu só acredito vendo. Eu tenho que ver a mão dele e pôr o dedo. Eu tenho que ver aqui onde furou com a lança. Eu tenho que pôr o dedo. Passa 8 dias. Lá Tomezinho sentadinho lá na reunião. De repente Jesus aparece. Jesus, o que Jesus, qual a primeira saudação de Jesus? Paz seja convosco. E olhou para o Tomé e falou, Tomé, vem aqui. Vem pôr a mão aqui na minha mão. Vem aqui, Tomé. E aí ele falou, Deus meu, Senhor meu. Jesus falou, Tomé, Tomé, você só creu porque você viu? Bem-aventurado aqueles que não viram. Ou seja, tudo estava no controle de Deus. Eu fiz agora o texto aqui de uma forma expositiva do que eu li, para chegar agora na palavra. Tudo estava no controle de Deus. Ele morre, ele ressuscita. Ele aparece para Maria no jardim. Maria reconhece. Pedro vai até o sepulcro. João, o sepulcro está vazio. Jesus aparece para os 2 discípulos de Emaús. Jesus aparece onde estão reunidos. Irmãos, tudo Deus tem o controle. Às vezes passamos por situações difíceis, às vezes passamos por luta, por dificuldade, achamos que Deus não sabe. Deus sabe o que já passamos, Deus sabe o que nós estamos passando, Deus sabe de tudo. Deus entende, Deus compreende, e Deus sabe do nosso limite. Ele sabe do nosso limite. Às vezes erramos, às vezes a gente cai, às vezes fazemos coisas que não deve fazer, mas Deus sabe que dentro de nós tem um amor grande em nosso coração. Deus sabe. Às vezes julgamos, às vezes somos julgados. Pessoas nos julgam pelo que a gente faz, ou que a gente já fez no passado, e a pessoa sempre vai querer falar, você fez isso? Você fez aquilo? E faz até um bullying na gente. E a gente não quer que mais fale aquilo. A gente não quer que as pessoas comentem mais aquilo. Mas parece que é um negócio que vem nos incomodar. Não bastou uma discussão, às vezes na própria família, alguma coisa, já se joga aquilo. Parece que é para ferir, para machucar.
O Senhor Jesus, quando ele falou de mostrar a ferida dele, foi para curar Tomé, não foi para humilhar Tomé. Jesus não quis expor Tomé ao ridículo, mas quis que Tomé se realmente, o quê? Se convertesse. Que ele se convertesse. O Senhor Jesus, ele jamais vai se expor você. Ele jamais vai nos expor situação ridícula. Ele vai nos amparar, ele vai nos ajudar, ele vai nos fortalecer. Sabe por quê? Porque ele ama você. O Senhor te ama. Ele ama. Ele amava Pedro e João, mas também ele amava Tomé. Tomé era amado de Deus, era amado do Senhor Jesus. Que Jesus foi em outra reunião só por causa de Tomé. Ele falou: Tomé, agora, a partir de agora você vai ser crente. Irmãos, às vezes a gente tem experiências fortes com Cristo, às vezes nós conhecemos a palavra, mas às vezes a gente dá um deslize. Aí muitas vezes as pessoas se condenam, elas colocam um peso sobre a sua vida, e às vezes ficam chateadas com ela mesma. Por que eu errei? Por que eu fiz? Não devia falar aquela palavra, não devia ter feito isso. E o acusador começa a acusar, e aquilo a gente vai fracassando. Se você continuar na sua casa lendo isso aí, Jesus aparece, faz essa maravilha, passa um tempo, o Pedro, ele pega e fala assim: sabe de uma coisa? Jesus falou: paz seja convosco. Jesus veio aqui pela segunda vez, converteu o Tomé. Jesus fez tudo, mas agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou pescar. O que Jesus tinha falado? Ficai o quê? Reunido em Jerusalém, até que do alto fosse revestido. Mas o que Pedro fez? Vou pescar. Eu vou voltar a fazer aquelas coisas que eu fazia antes dele me chamar. Porque quando Jesus foi chamar Pedro, Pedro estava pescando. Lembra que Jesus chega, entra no barco e fala para Pedro: vai lá e joga a rede. Pedro fala: Senhor, nós pescamos a noite inteira, jogamos a rede, estamos lavando a rede, vamos embora, não dá nada, o mar não está para peixe. Jesus, vai lá e joga. Ele falou: segundo a sua palavra, nós vamos fazer. E ele vai e joga a rede. O que aconteceu? Eles pegaram muito peixe. Quando enche, o que eles queriam? Peixe. Eles queriam peixe. Encheram o barco do peixe. Jesus deu o que ele queria. E Jesus falou assim: agora você larga tudo e vem e me segue. Vem e me segue. Porque era fácil Jesus chamar ele com o barco vazio. Às vezes Deus vai te enriquecer, vai te abençoar, vai fazer tudo, para depois falar assim: larga tudo e vem e me segue. Você vai lutar, vai estudar, vai se virar, e Deus vai honrar, Deus vai colocar você. Quando chega lá e fala assim: deixa tudo e vem e me segue. Porque nada pode estar entre você e Jesus. Pedro vai, aqui voltando para o texto, Pedro vai e começa a pescar com os discípulos, e ainda levou mais gente com ele. De repente lá na praia, Jesus fala: lançai a rede, a banda direita do barco, lá da praia. E eles pegaram, escutaram lá, falaram: vamos jogar. Quando jogaram a rede do lado direito, isso, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha andado no caminho de Emaús, Jesus já tinha entrado lá onde eles estavam, Jesus já tinha pregado para Tomé. Pedro não ficou lá buscando até ser revestido alto. Ele, depois desse tempo, ele estava lá, ele escutou alguém falando: jogar a rede. E ele joga a rede. Quando a rede enche de peixe, Pedro falou assim: é o Senhor.
é o Senhor. Ele veio atrás de mim. Pedro estava nu, ele pula na água e vai. Quando chega na praia lá, tinha pão e tinha peixe já pronto. Ele estava pescando, mas o peixe já estava assado. Eles estavam lá tentando lutar, mas o pão já estava pronto. Quando você entender que tudo já está pronto para você, está tudo pronto e preparado para você. E ali eles começam a comer o pão e o peixe. Jesus olha para Pedro e fala assim: Simão Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Continua comendo a refeição. Jesus novamente olha para Pedro e fala assim: tu me amas? Pedro: sim, Senhor, eu te amo. A refeição continua, a conversa ali continua, mas de repente Jesus, pela terceira vez, olha para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Diz a palavra de Deus que Pedro se entristeceu. Pedro ficou triste ali. Ele não ficou triste porque Jesus estava perguntando pela terceira vez, mas eu entendo que caiu a ficha nele, que ele não amava Jesus tanto assim. Porque se ele amasse Jesus mesmo, ele teria obedecido Jesus. Ele estaria lá buscando Jesus, ele não voltaria a fazer o que ele estava fazendo. A pergunta é: eu amo Jesus realmente? A pergunta é: você ama Jesus mesmo? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Nós fazemos aliança com Cristo na Santa Ceia, renovamos. Mas será que nós amamos Jesus ou nós falamos que amamos? Até quando faz um casamento, tem aliança, fala assim: na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença. Muitos casamentos vêm aqui e falam assim: na alegria, na tristeza. Muitos falam na doença ou na saúde. Mas quando um cônjuge fica doente lá na cama, a pessoa só fica reclamando, não tem mais paciência, às vezes fica torcendo porque morra logo. Então, morra, pelo menos é um sofrimento. Morre e descansa. Quer dizer, na verdade é a pessoa que está querendo se livrar. Como que falou? Será que ama mesmo? Nunca amou, não. Com dinheiro? Fala assim: com dinheiro, sem dinheiro. Sai faísca, briga no casamento, dorme em cama separado, por causa de dinheiro. Que amor é esse? Agora eu pergunto, eu não estou pregando material, eu estou pregando espiritual. Que amor que eu tenho para Deus? Você ama a Deus, mas na hora da doença, como que você reage com Deus? Na hora que você tem dinheiro, como você reage? A hora que você não tem dinheiro? Na hora que eu estou com problema, tanto problema, eu vou parar, vou embora, não quero mais igreja, não quero servir a Deus. Nunca amou a Deus. Porque a pessoa que ama a Deus, se ele tem saúde, ele está com Deus. Se ele não tem saúde, se ele estiver na cama de enfermidade, ele está com Deus. Se ele tem dinheiro, ele está com Deus. Se ele está sem dinheiro, ele também está com Deus. Ele só quer Deus, porque ele ama a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Ou aquele amor interesseiro. Sabe o que é amor interesseiro? Aí você vê, às vezes, a mocinha de 24 anos e o cara com 84 anos. Tem amor aí, irmão? Quem acredita nisso? Só porque o cara é fazendeiro, é rico, tem caminhonete. Tem amor aí, irmão? Não tem. Você acha que uma moça... acontece. Me engana.
tem interesse. Agora, como eu estou pregando espiritual, não estou falando carnal, eu estou falando, como que eu quero com Deus? Eu só quero os benefícios de Deus, para dizer que eu amo a Deus? Eu sempre falo de Jó. Jó, o que aconteceu com Jó? Todos os filhos deles morreram, ele perdeu toda a riqueza dele, a saúde dele. O que ele fez? Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Não estou falando lá fora, irmão, estou falando espiritual aqui, o seu coração. A Bíblia fala: em tudo, dai. Em tudo. Se eu tiver dinheiro, dou graça. E se eu não tiver dinheiro? Se a minha casa tiver muita saúde? E se minha casa não ter saúde? Ah, pastor, não é fácil. O amor vence tudo. O amor supera a barreira. Se você ama, você consegue. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Tem uma história, para não encerrar. Antes do regime complicado no Irã. Tinha o cristianismo, depois veio o Ayatollah Khomeini, e aí proibiu os cristãos, perseguição religiosa. E nesse tempo, eles pegavam a família de cristão e abriam um buraco, Regiane, um buraco, assim no chão, e colocava a família lá dentro. E falava assim: negue a Cristo. Você sai daí e vai ter uma vida normal. Então nós vamos enterrar você com areia. A pessoa ali, o marido, a mulher e 2 crianças pequenas, segurando a mão. E falou pela segunda vez. O homem começou a olhar a criança, e ele foi levantar a mão. A mulher falou assim: não faça isso. Jesus é tudo para nós. A pessoa deu sinal, os tratores começou a empurrar areia, e a areia começou a cair, aquela poeira, areia, e de repente as crianças estavam com o pescocinho para fora. A mulher falou assim: nós não vamos negar a Cristo. Se eu estivesse lá no buraco, vendo meus filhos morrendo, meu neto, e aí? Será que eu amo a Cristo mesmo? Será que eu amo a Cristo a ponto de falar assim: eu não nego? E a gente nega Jesus por muito menos coisas. Por muitas menos coisas nós trocamos. Passamos o dia sem orar. Passamos o dia sem ler a Bíblia. Se você passa o dia inteiro e não sente falta de orar, alguma coisa está errada. Porque quando a gente ama, a gente quer estar próximo, quer estar junto. Tem que fazer falta. Sentir o amor de Deus. Por isso que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, eu amo. Tu me amas? Segunda, eu amo. Na terceira, tu me amas? Pedro, opa, alguma coisa tem aí. Aí ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Deus sabe que você ama a Deus. Mas Deus sabe também das dificuldades, das coisas que tem nesse mundo. Às vezes a gente tem que rasgar o coração e falar: Senhor, eu sou tão falho, pecador, eu sou tão limitado, mas eu preciso da tua ajuda até para amar o Senhor. Até para amar o Senhor. Você sabe que o meu coração é teu, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nada nesse mundo foi feito senão para a glória dele. Essa terra estamos de passagem. Essa vida vai terminar. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter tudo, mas nada disso você vai levar quando você morrer. A única coisa que nós temos que vai conosco, a nossa fé em Cristo. A nossa fé em Cristo. Eu já vi pessoas morrerem
E pessoas gritar, morrer, assustada, gritando, não queria morrer. Está escuro, ai, e, sabe, e a pessoa não consegue ouvir você falando ali para ela. Ela começa a gritar, está escuro, ai meu Deus, ai, aquele desespero. Mas também eu já vi morrer pessoa, que aí você falar para a pessoa, não, ela fala assim, não, eu estou vendo os anjos chegou aqui. Os anjos estão aqui. E a pessoa partiu assim para a glória, sorrindo. Foi morar com Cristo. Foi morar com Cristo. A certeza da salvação. Outro no desespero, pega uma vela, acenda uma vela, põe na mão dela. O que a vela vai fazer, irmão? Vai se iluminar o quê? Jesus é a luz do mundo que veio. Jesus é a luz do mundo. Na hora mais difícil da nossa vida é só Jesus na nossa casa, só Jesus. Jesus. A pergunta que eu quero dizer e encerrar: eu amo Jesus mesmo? O quanto eu estou disposto a servir a Ele, a amar Ele, a ter uma vida com Ele? Pedro caiu a ficha quando falou pela terceira vez. Eu acho que desmontou ele, Tiago. Sim, Senhor, tu sabe. E a história não está na Bíblia, a história fala que quando Pedro foi morto, o apóstolo Pedro, ele foi morto, crucificado. E aí quando foi matar Pedro na cruz, crucificar ele, Pedro falou assim, eu não mereço morrer como meu Salvador, me prega de ponta cabeça. Ele morreu praticamente asfixiado, né? Ponta cabeça. Tiago, a fio da espada. O apóstolo Paulo foi degolado. Outro foi apedrejado. Eu não estou dizendo que nós temos que morrer com morte cruel. Não é isso. Eu estou querendo dizer que o seu coração tem que ser de Jesus. Na alegria ou na dor, estou com Jesus. Na saúde ou na enfermidade, estou com Jesus. Com o meu casamento bom ou ruim, estou com Jesus. Estou empregado ou estou desempregado, estou com Jesus. Eu estou com Jesus, é isso. A palavra dessa noite é estar com Jesus. O restante aqui desse mundo, o que você tem passado, o que você tem enfrentado, Deus tem controle de tudo. Ao seu tempo, Ele te dará a vitória. Porque a gente joga a semente na terra, já quer comer o fruto. A semente cai, a semente morre, ela nasce, ela cresce, e depois produz flor, depois tem o fruto. Tudo ao seu tempo. Deus vai ajudar você. Deus vai abrir as portas. Deus vai abençoar. Deus vai fazer o milagre. Mas o seu amor a Jesus é incondicional. Ame Jesus. Ame Jesus. Ame Jesus acima de tudo. Se Ele chegar para você e falar assim, você me ama? Eu te amo. Mas se Ele perguntar 3 vezes, já complica. Porque às vezes é nós que não sabemos. Nós trocamos muito as coisas desse mundo, passatempo e outras coisas mais. Eu estou falando do dia a dia, espiritual. Será que não dá para ler a Bíblia todo dia? Será que não dá para orar todo dia? Dá, irmão, dá, a gente arruma tempo. Eu peguei e comecei a fazer assim, quanto tempo eu fico no Reels, lá naqueles no Facebook, vendo aqueles filminhos? Quanto tempo você fica? A gente fica horas vendo, né? E entrete, né? E não leva a nada. Lê a Bíblia, é melhor. Tem que sentir falta de ler a Bíblia, tem que orar. Nós temos tempo para orar, levanta mais cedo, vai trabalhar. Eu digo sempre, chegue atrasado, mas não saia sem orar. Deus vai abençoar. Ame a Cristo. E eu termino. Eu amo a Cristo? Sim, Senhor, eu amo a Senhor. Eu amo a Jesus. Que a sua resposta possa ser essa. Senhor, quero continuar te amando ainda mais. Ainda mais.